Você já teve a sensação de o chão sumir e você sentir falta de ar ao mesmo tempo? Foi o que eu senti quando eu abri o celular do meu marido e vi vídeos dele tendo relações com outra mulher. Mas o que me matou não foi a traição, foi ver que o meu filho, um bebê, estava dormindo na mesma cama enquanto eles faziam aquilo. Gente, eu sei que o relato é muito pesado, tá? Então eu peço muita empatia aqui nos comentários, peço muito cuidado porque vai ter muitos gatilhos aqui nesse vídeo. Antes de iniciar o relato, quero convidar você que não é inscrito no canal, se inscreva, dê esse apoio aqui ao Fim de Casamento, coloque nos comentários de onde você está me ouvindo, ajude aqui o Fim de Casamento a crescer um pouquinho mais, tá bom? Então eu agradeço muito pela tua ajuda. Peço também a todos vocês que já são inscritos aqui no canal, continuem interagindo comigo nos comentários. Vocês precisam saber que quanto mais vocês comentam, mais vocês interagem comigo, mais esse vídeo ele é entregue para outras pessoas e mais outras pessoas são alertadas aqui com as histórias, tá bom? Então vamos lá, gente, para mais um relato de hoje. Essa mãezinha, ela sofreu muito e eu peço muita empatia nos comentários por ela também, ok? Bora lá. Olá, Anne, e olá a todos que buscam nesse canal uma forma de processar suas próprias dores. Eu acompanho você há muito tempo e hoje eu decidi romper o meu silêncio. Antes de começar, eu quero ser muito honesta. Eu não estou aqui para me colocar como uma vítima, uma santa ou uma mártir. Eu sinto uma vergonha profunda por muito do que vocês vão ouvir aqui, mas a verdade é que a gente aceita o que acredita que merece. Eu demorei anos para entender que o amor não é uma negociação onde você entrega a sua alma para receber migalhas. Então, eu espero que vocês me compreendam. Eu me chamo Isadora e o que eu vivi e o que eu ainda tento processar é o retrato de como uma mulher pode se anular até se tornar um fantasma dentro da própria casa. A minha história, ela começa no final de 2021. Eu tinha acabado de mudar de estado, estava buscando um novo horizonte e arrumei um trabalho em uma empresa onde tudo parecia promissor. Foi lá que o Henrique cruzou meu caminho. Ele tinha um magnetismo perigoso, aquele tipo de homem que sabe exatamente o que dizer para desarmar uma mulher. Começamos a trocar olhares, paqueras sutis nos corredores, aquela tensão sexual que o ambiente de trabalho só faz aumentar. Pouco tempo depois, eu descobri que ele namorava. Mas sabe o que é triste? Isso não me impediu de continuar. Eu me convenci de que a paquera era algo inocente, mas hoje eu sei. Quem entra na vida de alguém através de uma fresta de deslealdade nunca terá uma porta aberta de confiança. Depois de alguns meses nesse jogo, ele terminou com a namorada e ficamos juntos. Era um lance sem compromisso, mas eu, com a minha necessidade de ser o centro do mundo de alguém, comecei a me apaixonar. E ele parecia estar na mesma sintonia que eu. Tudo mudou quando uma funcionária nova entrou na empresa. Eu vi o Henrique mudar em segundos. O olhar que ele me dava agora era tudo direcionado para ela. E eu senti o golpe na hora. Confrontei ele e eu fui direta. Henrique, eu vi o clima. Se você quer ficar com ela, só me fala. Ele negou com uma convicção que me fez acreditar nele. Disse que seria antiprofissional, porque trabalhávamos todos no mesmo lugar. A verdade apareceu no final de semana seguinte. Eu saí com algumas amigas e no mesmo lugar onde nós estávamos, lá estava ele. E não estava sozinho, estava com a menina lá do trabalho, vivendo exatamente o que jurou que não faria. Passei por ele como se ele fosse um fantasma, mas o que morreu ali foi o pouco de respeito que eu tinha por mim mesma. Eu terminei tudo. Bloqueei ele em todas as redes sociais, parei de falar, parei de olhar. Eu queria mostrar que eu tinha valor. Eles assumiram um namoro logo em seguida e eu tive que aguentar a humilhação de ver os dois juntos todos os dias no trabalho. Mas a minha firmeza durou apenas 4 meses. Um amigo em comum veio com aquela conversa. O Henrique quer que tu desbloqueie ele, desbloqueia. Ele errou, ele sabe disso, dá mais uma chance. E eu, movida por uma carência que eu não entendia, cedi. Ele voltou pedindo desculpas, dizendo que a outra foi um erro, que sentia minha falta. Então, voltamos a ficar. Mas com uma condição humilhante que eu aceitei. Ele não queria me assumir. Dizia que não queria estragar o que tínhamos. E eu acabei aceitando ser a mulher das sombras, e a que ele procurava quando queria, mas que não merecia o título de namorada. E eu estava tão focada em ganhar ele,
em ser a escolhida que eu não percebi que eu estava perdendo a mim mesma. Eu me tornei uma opção enquanto ele continuava sendo meu único foco. No meio daquela confusão de ser a segunda opção do Henrique, surgiu uma oportunidade que parecia ser meu passaporte para a liberdade. Eu recebi uma proposta de trabalho em outro estado com um salário que eu nunca tinha imaginado e com benefícios que mudariam a minha vida. E eu não pensei duas vezes. Fiz as malas e eu, pernas para que te quero, fui embora. Eu precisava de distância, de um ar puro, de uma vida onde o nome dele não fosse o centro de tudo. Mas o destino, né, Anne? Ele gosta de pregar aquelas peças, prega muito bem. Com apenas 2 meses morando em um novo lugar, eu comecei a sentir meu corpo estranho. Atribuí tudo ao estresse da mudança, comida diferente, ao cansaço ao novo cargo. Mas os enjoos não passavam e a minha intuição começou a gritar. Fui na farmácia, comprei um teste de gravidez e o resultado, Anne, adivinha? Positivo. Na mesma hora, o chão desapareceu e eu estava em um estado onde eu não conhecia ninguém. Estava morando em um apartamento praticamente vazio, não tinha rede de apoio e eu não tinha uma amiga para me abraçar. Fui no médico e o choque foi ainda maior. Eu já estava grávida de 4 meses. Não era um susto inicial. Era uma vida que já estava formada, estava tudo ali. E enquanto eu estava tentando ser uma mulher de sucesso. E o desespero foi total. Imagina, né? Eu chorava dia por dia, me sentia a pessoa mais solitária do mundo. Então chegou um dia que eu tomei coragem e mandei a mensagem para o Henrique, afinal, né? Ele era o pai. E a resposta dele foi a que mais me mostrou, de uma vez por todas, o tipo de homem que eu conhecia, com quem eu estava lidando. Ele não me perguntou se eu estava bem, não me perguntou se eu precisava de algo. E com uma frieza que me fez tremer, ele disse que não queria ser pai, que aquele não era o momento dele e que me mandaria um dinheiro para que eu tirasse o bebê. Ele tratou a vida do próprio filho como se fosse um erro de cálculo que podia ser apagado ali, com alguns depósitos bancários. E eu sentia nojo daquele homem. Naquele momento, algo dentro de mim morreu em relação a ele, mas algo muito maior nasceu pelo meu filho. Eu respondi para ele que eu não queria o dinheiro dele, que eu seguiria sozinha e bloqueei ele de novo. Eu ia ser mãe e se tivesse que ser no escuro, que fosse. E eu passei o restante da gravidez trabalhando dobrado, escondendo o choro dos meus colegas e preparando o enxoval do meu filho. Quando meu menino nasceu, a solidão bateu ainda mais forte. Eu precisava de colo, mas o único colo que eu precisava, que era o da minha mãe, morava a centenas de quilômetros dali. Então eu peguei o meu bebê e voltei para minha cidade natal. Me instalei na casa da minha mãe, tentando entender como seria a minha vida dali para frente. Foi então que o Henrique reapareceu abençoado. Ele veio até a casa da minha mãe com aquela cara de cachorro arrependido que sabe o que tem que fazer. Pediu desculpas de mim, chorou e disse que o impacto da notícia tinha deixado ele louco, mas que agora, vendo o bebê ali, ele queria ser pai. Ele me pediu em namoro ali mesmo, me prometeu que seríamos uma família, e eu, com os hormônios do pós-parto à flor da pele e a carência, cometi o erro de acreditar. Eu queria tanto aquele, aquela foto de família, de comercial de margarina, que eu ignorei que o ator principal era um mentiroso nato. Depois de um ano tentando nos estabilizar no interior, nós decidimos que era a hora de dar um passo maior. Viemos para São Paulo, na São Paulo capital, e a gente buscava aquela promessa de vida melhor que a cidade grande oferece para quem tem disposição para trabalho. Mas o que nós encontramos foi um cenário perfeito para o Henrique se perder de vez. São Paulo é uma cidade que te consome e que, ao mesmo tempo, te oferece todos os tipos de distração e perversão na palma da mão. E a gente trabalhava muito, mas também queria viver. Então, nós começamos a frequentar festas, baladas, a conhecer pessoas que viviam de forma muito mais livre do que nós estávamos acostumados. E foi nesse ambiente de euforia e álcool que a ideia de apimentar a relação surgiu. E eu não vou tirar meu corpo fora aqui. Eu participei dessa conversa. Na época, eu achava que éramos um casal moderno, inabalável. O Henrique começou a plantar a ideia de que a gente precisava de novas experiências para não cair na rotina. Ele falava de fetiches, de liberdade,
E eu, na minha ânsia de ser a parceira perfeita, a mulher que não era quadrada, aceitei. Encontramos uma menina através de aplicativos, marcamos em uma balada para quebrar o gelo e depois fomos para casa. Naquela primeira vez, a adrenalina e a bebida mascararam qualquer insegurança. Eu me senti desejada, vi o Henrique empolgado e achei que aquilo realmente faria bem para o nosso casamento. E acabamos repetindo a dose algumas vezes. E era sempre com mulheres diferentes, tá? Mas a liberdade do Henrique tinha regras muito bem definidas e todas favoreciam apenas ele. No momento em que eu me senti confortável o suficiente para sugerir que trouxéssemos um homem para a relação, a máscara de modernidade dele caiu imediatamente. Ele ficou agressivo e disse que nenhum homem encostaria em mim na frente dele e que isso era um absurdo, que ele não aceitaria ser corno. Como se o que ele fazia com outras mulheres na minha frente não tivesse o mesmo peso, né? Ali, o ego dele falou mais alto que qualquer pacto de prazer. O fetiche não era nosso, era dele. Eu era apenas o passaporte que permitia que ele realizasse as fantasias dele sem peso na consciência, porque a esposa estava ali junto. E a situação desandou de vez em uma noite em que ele decidiu que não bastava uma terceira pessoa, ele queria duas mulheres ao mesmo tempo conosco. E eu, já dopada por aquela rotina de festas e querendo manter o clima, acabei aceitando novamente. Chamamos as meninas, o álcool rolou solto a noite toda e fomos para o quarto. E foi ali que eu comecei a enxergar a minha própria invisibilidade. O Henrique agia como se eu nem estivesse ali. Ele se entregava às duas, saía de uma e já entrava na outra, se é que vocês me entendem. Buscava o prazer delas e o dele com uma fome que eu nunca tinha visto. Enquanto eu estava ali deitada, na mesma cama, eu estava sendo ignorada. Eu não era uma participante, eu era só um cenário. E o desrespeito não estava só no ato, mas no fato dele me tratar como alguém que não merecia nenhum toque dele enquanto ele se esbaldava com duas desconhecidas. E eu fiquei possuída de ódio e de tristeza também. E eu levantei, fui da cama e fui direto para o banheiro. E eu esperei que ele fosse atrás de mim, desesperado. E quando ele finalmente veio, eu despejei tudo. Eu falei: você não coloca a mão em mim. Você não liga para mim, Henrique. Você age como se eu não estivesse aqui. E em vez dele me acolher, ele teve a pachorra de dizer que eu não fizesse nenhum show, que as meninas iam ficar sem graça e que ele terminaria lá com elas e depois ele viria falar comigo. Ele escolheu a diversão momentânea com duas estranhas em vez de respeitar a dor da esposa. Eu voltei para o banheiro e ele voltou para a cama, mas o que ele não sabia é que as meninas, percebendo o clima pesado, acabaram dormindo e ele ficou ali na mão. E foi aí que a perversidade dele atingiu um outro nível. E eu nem sabia, né, que esse nível existia. Quando o Henrique entrou naquele banheiro, ele não veio para me pedir desculpas. Ele veio com ódio nos olhos porque a festa dele tinha sido interrompida. As duas moças tinham pegado no sono e ele ficou ali frustrado com o ego ferido. Ele me olhou com desprezo que eu nunca vou esquecer e exigiu que eu terminasse o que elas começaram. E eu neguei, disse que não. O meu corpo ficou rígido e eu fiquei completamente ferida e com nojo profundo de tudo que estava acontecendo ali. Foi então que ele disparou a ameaça mais covarde que o homem pode fazer com sua esposa. Se você não fizer, eu vou lá agora, acordo a outra e faço com ela. Você que escolhe. Eu não acreditei que ele teria coragem. Eu disse: tá, então vai. Eu achei que ele recuaria, mas o mínimo de decência. Desculpa, gente, eu achei que ele recuaria, que o mínimo de decência falaria mais alto, mas o Henrique não tinha mais decência. Eu ouvi o barulho da porta do banheiro batendo, e o espaço dele pelo corredor, e o som da porta do quarto do lado se abrindo. E eu fiquei paralisada. Fiquei sentada no chão do banheiro, chorando. E então os sons começaram. Eu ouvi os gemidos, ouvi o barulho da cama, eu ouvi meu marido me trocando por uma desconhecida a poucos metros de mim. Apenas porque eu ousei dizer não. Eu chorei muito nessa noite. Eu senti que cada pedaço da Isadora, que eu acreditava, estava se esmagado ali mesmo. No dia seguinte, eu fui trabalhar como se eu fosse um zumbi. Cada pessoa que passava por mim no escritório parecia saber da minha humilhação.
Eu senti o cheiro daquela noite na minha pele, por mais que eu tivesse me esfregado no banho. Tentamos conversar depois, ele deu aquelas desculpas esfarrapadas de que o álcool dominou ele, e eu, na minha incapacidade de ficar sozinha, aceitei novamente aquilo. Paramos com as experiências, mas a nossa casa virou um necrotério. A gente não se olhava, a gente não se tocava mais, o sexo virou uma obrigação fria e o Henrique começou a esconder o celular como se fosse um tesouro. E a minha intuição não me deixava em paz. E uma tarde de domingo, ele deixou o aparelho em cima da mesa enquanto ia tomar banho. Meu coração disparou. Eu sabia que eu ia encontrar alguma coisa ali, mas nada me preparou para a cena que eu vi. No meio da galeria de fotos havia um vídeo. Quando eu dei o play, a náusea foi imediata. Era ele com aquela mesma moça daquela noite lá do Rô fazendo lá. Ele tinha filmado a traição, mas o que me fez cair de joelhos e querer arrancar meus próprios olhos foi o que eu vi no canto da tela. O nosso filho. O nosso bebê estava dormindo na mesma cama a poucos centímetros dele enquanto eles faziam aquilo. O Henrique, ele não teve um mínimo de respeito nem pela inocência do próprio sangue. Ele transformou o sono do meu filho num cenário da sua perversão. Ali eu entendi que eu não estava casada com um homem problemático, eu estava dormindo com um monstro. Eu perdi o chão, Anne. Eu perdi a voz, eu perdi o ar e por alguns segundos eu perdi a minha própria sanidade. Ver aquela imagem no celular, o meu marido, o homem que eu escolhi para pai do meu filho, tendo relações com uma desconhecida enquanto meu bebê estava dormindo, foi como se alguém tivesse enfiado a mão dentro do meu peito e arrancado meu coração que ainda estava batendo. E o nojo era tão grande que eu senti o gosto metálico de sangue na boca. Eu tremia tanto que o celular caiu da minha mão, mas a imagem já estava aqui, na minha cabeça. Naquele momento, a Isadora, compreensiva, a esposa que tentava apimentar a relação, morreu. O que sobrou foi um bicho ferido e perigoso. O Henrique saiu do banho, todo feliz, com aquela cara de quem não devia nada para ninguém. Quando ele me viu, ficou branco que nem papel. E o sorriso dele desapareceu na hora. Eu não consegui falar, eu só apontei para o celular no chão. E o silêncio durou poucos segundos antes de eu explodir. Eu comecei a gritar com ele. E ele não foi capaz de tentar justificar nada. Eu fui para cima dele com toda a força, me deu um ódio tão grande que eu batia no peito dele, eu arranhava, eu socava. Cada golpe era uma tentativa desesperada de tirar de mim a dor do que eu tinha visto naquele vídeo. O meu filho acordou com meus gritos, começou a chorar desesperado, mas eu estava tão cega, eu estava possuída por uma fúria que não tinha freio. Eu comecei a quebrar tudo, peguei os pratos da cozinha, joguei na parede, quebrei tudo que eu via pela frente, destruí objetos que a gente tinha comprado juntos, toda a decoração da casa eu quebrei praticamente. E eu gritei para ele ir embora, que eu nunca mais queria olhar para a cara dele. Abri o guarda-roupa, arranquei todas as roupas dele, tudo, e joguei para fora. Nessa hora estava chovendo e eu não queria nem saber. Joguei tudo, molhou tudo. Eu queria que ele sumisse na minha frente, que ele fosse apagado da minha vida. E eu gritei sobre o nosso filho, sobre o desrespeito de envolver uma criança naquela podridão. Foi então que ele parou de tentar se defender e mostrou a sua face mais monstruosa. Ele me segurou pelos braços, me sacudiu e gritou na minha cara com aquela frieza que gela o sangue de qualquer pessoa. Para de ser hipócrita, Isadora. Eu não fui procurar essa mulher na rua. Foi você que trouxe ela para dentro da nossa casa. Foi você que quis essa brincadeira. Agora você aguenta. Aquelas palavras foram piores do que se ele tivesse me batido. Ele usou a minha tentativa de salvar nosso casamento contra mim. Ele transformou a minha confiança em munição para o desrespeito dele. Ele quis dizer que porque eu aceitei uma experiência a três, eu tinha dado a ele o direito de me trair, de filmar, de usar a cama do nosso filho como um motel. E eu parei na hora. Meu braço ficou todo dolorido e no meio daquela sala destruída, com meu filho chorando, eu percebi que eu tinha dado um motivo. Eu não queria, não que ele estivesse certo, o que ele fez foi uma perversidade sem nome, mas eu entendi que ao baixar a minha régua e aceitar viver fetiches que eram só dele,
eu tinha aberto a porta para ele me tratar como lixo. E ele se sentia no direito de me desonrar porque eu não tinha me dado o devido valor. E ele não saiu de casa naquele dia. Ele se trancou no outro quarto e eu fiquei ali, sozinha no chão. Eu senti que o mundo não tinha apenas acabado, ele tinha sido enterrado vivo debaixo daquela montanha de sujeira. E o pior é que, mesmo depois de tudo isso, o pesadelo da convivência forçada estava apenas começando. Viver dentro daquela casa depois de ter visto aquele vídeo foi algo muito degradante para minha vida. O Henrique, ele não saiu, ele se instalou, se mudou de vez para o quarto de visitas e tratava tudo com maior naturalidade do mundo, que me deixava mais exausta e mais enojada. Ficamos meio que separados, mas dividimos tudo dentro da casa. Usava a mesma cozinha, o mesmo banheiro, mas o que era o termo família tinha tudo apodrecido. Não havia nada de romântico ou dramático dentro daquela convivência. Era apenas tortura fria e algo diário. Eu passava por ele dentro de casa e ele agia como se eu nem existisse. Enquanto eu tentava juntar os cacos da minha dignidade e cuidar do nosso filho, ele decidiu que a solteirice dele precisava ser celebrada. E ele passou a passar um rodo em todo mundo. Saía todas as noites, chegava de madrugada fazendo barulho, ele não tinha o menor respeito pelo meu sono e pelo sono do nosso filho. E eu ficava só no quarto, ouvindo ele chegar, às vezes, muitas vezes bêbado. Eu sabia que ele estava com outras mulheres, que ele estava se divertindo, e eu estava em casa. E era só para isso que eu servia para ele, só para manter a casa em ordem e cuidar da criança. E nesse período de isolamento e lixo emocional, eu comecei a conversar com um conhecido do trabalho. Eu vou chamar ele de Lucas. No começo era só uma fuga. Eu precisava ouvir de alguém que eu ainda era uma mulher, que eu ainda tinha valor. O Lucas sempre demonstrou para mim ser uma pessoa gentil, me ouvia todos os meus desabafos e não me julgava. Mas eu não quero, mas eu quero ser bem clara aqui. Eu não fiquei com ele. Eu estava tão machucada, tão cheia de cicatriz por causa do Henrique, que a ideia de ser tocada por outro homem me dava medo. Eu só queria atenção, queria um pouco de humanidade no meio daquele deserto que a minha vida tinha se tornado. E eu me senti uma hipócrita. Eu estava ali sofrendo por um homem que me desrespeitou da pior forma possível e ainda me sentia culpada por trocar mensagens com o outro. E a minha cabeça estava uma confusão. Eu trabalhava o dia inteiro com aquele peso e voltava para casa e encontrava o meu agressor psicológico sentado no sofá como se nada tivesse acontecido. Ele usava o dinheiro e a estabilidade da casa para me manter refém dele também. Ele sabia que eu não tinha para onde ir e com uma criança pequena, como é que eu ia fazer? E ele se aproveitava dessa minha fragilidade para me humilhar mais e mais. O Henrique, ele nunca teve remorsos. Às vezes ele passava por mim e soltava sempre piadinhas perguntando se eu estava aproveitando a minha liberdade. Ele queria me ver no chão. Ele queria que eu acreditasse que nenhum outro homem me aceitaria com um filho ou com um passado que ele mesmo ajudou a criar para mim. Eu vivia num estado de alerta constante, sempre enjoada, vendo o homem que eu amei se transformar em um completo estranho, um predador que se alimentava da minha insegurança. E foi nessa fase que eu comecei a entender que a mulher que eu, que eu, que eu era se tornou um vegetal. Eu ia para o trabalho, cumpria as minhas tarefas, cuidava do meu filho, mas eu não estava lá. Eu era um corpo vazio. Eu comia para preencher o buraco da minha alma e chorava no banheiro para ninguém ver. Eu estava no fundo do poço, vendo o pai do meu filho se divertir com o mundo enquanto eu carregava o peso de uma família que ele mesmo destruiu. Depois de semanas vivendo aquele inferno, aquela indiferença dele, ele resolveu mudar de tática. Ele percebeu que a liberdade de estar solteiro era vazia, porque quando ele chegava em casa, ele não tinha mais a mulher que cuidava de tudo, que mantinha tudo de pé. Ele resolveu usar a nossa maior fraqueza, o nosso filho. E uma noite de domingo, ele apareceu na sala com um semblante manso, bem diferente de tudo que ele era, porque se tornou um homem que gritava comigo, que me tratava muito mal. Então ele mudou, tipo da água para o vinho. Comprou uma pizza, chamou a gente para comer junto com ele, começou a brincar com o nosso filho no tapete.
Por um momento eu confesso que eu me deixei enganar. E a gente riu, a gente conversou sobre algumas coisas, e aquela sensação de família, de comercial, voltou para minha cabeça. Ele se aproveitou que eu abaixei a guarda e fez a proposta. Isadora, eu não aguento mais essa distância. Eu sinto falta da nossa família, eu sinto falta de você. Vamos zerar tudo? Vamos esquecer o que passou e recomeçar do zero? Ele jurou, com os pés juntos, que tinha aprendido a lição e que a vida na rua não valia nada e que eu era a mulher da vida dele. E eu, Anne, desesperada, para que aquela dor parasse, para que meu filho crescesse com o pai presente, eu aceitei. Mas eu impus uma condição que eu achei que seria o nosso alicerce, a verdade total. Eu disse que, para a gente voltar, precisávamos limpar as gavetas. Ele teria que me contar tudo o que fez enquanto estávamos separados, e eu faria o mesmo. E ele começou a falar. E o que eu ouvi foi um soco atrás do outro. O Henrique confessou que passou o rodo mesmo. Ele não perdeu tempo. Enquanto eu chorava no quarto, ele estava em festas, em motéis, se envolvendo com mulheres que ele nem sabia o nome. E ele descreveu a libertinagem dele com tanta naturalidade que me deu náuseas. É, né? Tive que engolir, porque afinal, nós estávamos separados, né? Eu respirei fundo e, cumprindo a minha parte no trato da honestidade, contei a minha verdade. Falei que naquele período de abandono eu comecei a conversar com o Lucas do meu trabalho e que a gente acabou dando um beijo. Mas foi só um beijo, não teve relação nem nada, só um beijo e pronto. E o que aconteceu em seguida foi o maior show de hipocrisia que eu já presenciei. O homem que tinha acabado de confessar que dormiu com a cidade inteira praticamente e que filmou, né, a traição dele com meu filho do lado, surtou. Ele se transformou na minha frente, Anne. Ele começou a gritar comigo, a me chamar de nomes horríveis e a dizer que eu tinha manchado a honra dele. O ego dele, que é maior do que qualquer amor que ele senta por mim, não aceitou que eu, a sua mulher, entre aspas, tivesse tido um momento de afeto com outro homem enquanto ele estava na gandaia por aí. E ele exigiu ali mesmo que eu pedisse demissão. Ele disse que se eu não saísse do meu emprego para que eu nunca mais visse o Lucas, o nosso casamento não teria futuro. E a manipulação foi tão forte que ele conseguiu inverter o jogo de novo. Ele me fez sentir culpada por um beijo, enquanto ele se sentia no direito de ter tido uma vida de solteiro desenfreada por aí. Mas o golpe final veio quando eu descobri que na primeira semana da nossa separação, o destino dele foi a casa daquela ex-namorada lá no início, sabe? A mesma que me chamou de destruidora de lares. E ele foi até ela, tentou reatar, buscou ela um porto seguro nela, e eles só não ficaram, porque segundo ele, ela não quis, mas o interesse dele estava lá. Ele me trocou pela ex, me trocou pela rua e agora queria que eu me trancasse em casa sem o meu trabalho e sem a minha independência, para lavar a honra de um homem que nunca soube o que é honra. E eu o aceitei voltar, mas eu aceitei morta por dentro. Eu sabia que a minha família era um contrato de submissão onde só eu ia pagar o preço. Hoje, a minha casa é um cenário e um teatro muito mal ensaiado. Nós voltamos, dormimos na mesma cama, sentamos na mesma mesa e fingimos um para o outro que somos uma família que superou a crise. Mas a verdade, Anne, é que eu moro com um estranho. O Henrique tenta fingir que nada. Ele tenta agir, desculpa, como se nada tivesse acontecido. Tenta ser carinhoso, mas cada toque dele no meu corpo parece errado. Quando as luzes se apagam, ele tenta me procurar e a minha mente vira um projetor de horrores. Eu fecho os olhos e eu não vejo meu marido. Eu vejo aquele vídeo. Eu vejo ele com aquela mulher. E principalmente eu vejo meu filho ali dormindo do lado daquela sujeira. Então, a relação que eu tenho com ele, para mim, é uma tortura. Eu me sinto violada mesmo. Mesmo. Porque o meu corpo, ele rejeita o homem que desonrou o nosso teto e a inocência do nosso filho. A atmosfera em casa é bem pesada. Carrega Ela carrega uma vigilância que me sufoca. Ele vive no meu pé por causa do meu trabalho. O Henrique não aceita que eu continue na mesma empresa que o Lucas.
E ele usa isso como arma de manipulação diária em mim. Diz que se eu realmente amasse ele e quisesse salvar o nosso casamento, eu já teria saído da empresa, pedido demissão. Mas eu não sou boba. Eu sei que o que ele quer não é respeito, é controle. Ele quer que eu perca a minha única fonte de renda, que é o meu salário alto e a minha autonomia, para que eu fique totalmente refém dele, como as outras ficaram. Ele quer me quebrar financeiramente para que eu não tenha forças para fugir da próxima vez que ele errar. Ah, gente, uma outra coisa. Ela ela sabia, né? Lembra no comecinho que ela era que ele tinha um relacionamento? Pois é, essa moça procurou ela e fez aquele escândalo, tá? Porque ela descobriu ele estava traindo, que ele estava traindo ela com a moça aqui do relato. Por isso que ela tá falando dela agora, tá? Essa moça fez um inferno da vida dela também, só que ela não quis entrar em detalhes sobre isso, não. Mas ela também já foi a outra, por um tempo. Então, voltando aqui para o nosso ponto de partida, continuando, ele quer me quebrar financeiramente para que eu não tenha forças para fugir da próxima vez que ele errar. Eu recebo muito bem, meu trabalho é o que me garante que eu possa comprar as coisas para o meu filho sem ter que pedir por favor a ele. E eu não vou sair, eu já disse isso para ele, eu não vou pedir demissão por causa de um capricho de um ego ferido. E é isso que gera brigas intermináveis em casa. Ele me chama de egoísta, diz que eu coloco o trabalho acima da família, sendo que foi ele quem destruiu a base dessa família com a própria perversidade. Ele tenta inverter os papéis o tempo todo. Ele quer que eu me sinta a vilã da história por causa de um beijo, enquanto ele quer que eu esqueça o que ele transformou na nossa vida ao longo daquela fase de separação. E eu vivo um dilema que me consome. Por um lado, eu vejo que ele é um provedor que não deixa faltar nada em casa e que, do jeito torto dele, ele é um pai presente. Mas a que custo? Vale a pena manter essa estrutura de pé se por dentro eu estou morrendo? Eu olho para o Henrique e eu não sinto mais aquela admiração, não sinto proteção. Eu sinto um alerta constante. Eu me sinto uma boba por ter voltado, ou estar sujeita a ouvir cobranças de um homem que não tem moral nenhuma para cobrar nada de ninguém. A minha vida se tornou uma contagem regressiva. E eu sinto que eu estou apenas esperando a próxima explosão, o próximo erro dele, para ter coragem definitiva de pegar meu filho e sumir no mundo. E eu passo as minhas noites em claro. Eu ouço as histórias que você conta aqui no canal, eu vejo tudo, analiso tudo. E no silêncio do meu quarto, enquanto o Henrique dorme o sono dos justos, eu percebo que a minha história não é única, mas o meu silêncio estava me tornando cúmplice da minha própria destruição. E foi ouvindo o relato de mulheres, como o que teve lá da Valentina, que uma chave virou na minha cabeça. Eu comecei a entender que eu passei anos ajustando a minha régua por baixo. Eu aceitei migalhas, aceitei mentiras e aceitei até o desrespeito contra o meu filho. Tudo porque eu acreditava que sem o Henrique eu seria um nada. Eu achava que o título de família era meu único valor na sociedade. E para manter esse título, eu me tornei um vegetal. Eu me olho no espelho hoje e eu não reconheço a Isadora que mudou de estado em 2021, que era cheia de planos. Eu me vejo como uma sombra, uma mulher que está sempre pisando em ovos para não irritar o marido, que sempre está se justificando por erros que não cometeu. Mas agora algo mudou. A carência que me fazia perdoar o imperdoável está dando lugar a um cansaço lúcido. E eu comecei a entender que o Henrique ele não quer salvar o nosso casamento, ele quer salvar o controle dele sobre mim. E quando ele exige que eu saia do meu emprego, ele não está preocupado com o beijo que eu dei no Lucas. Ele está preocupado com a porta de saída que meu salário representa. Ele sabe que uma mulher com dinheiro no bolso e uma mente sã não aceita ver um vídeo daquele e continuar servindo o jantar com um sorriso no rosto. E eu entendi que o valor que eu me dou é exatamente o limite que o outro tem para me pisar. Então, durante muito tempo, o meu valor foi zero. E por isso o Henrique se sentiu no direito de fazer o que fez. E a psicologia, que eu tanto ouço falar nos seus vídeos, me mostrou que eu estou vivendo um luto por alguém que ainda está vivo. E eu estou de luto pela Isadora que eu matei para tentar ser a esposa que ele queria. Mas a cada relato de superação que eu ouço aqui, eu sinto um sopro de vida. E eu percebi que a minha independência financeira não é apenas um trabalho bom, é um bote salva-vidas. E eu não vou largar o meu emprego. Eu não vou
e dar ao luxo de ficar refém de um homem que usou a cama do próprio filho para me trair. E tem uma frase da Valentina, que é um relato da Valentina, já tem uma semana o relato dela aqui no canal, é muito bom. Até peço que vocês ouçam o relato dela. E uma frase não sai da minha cabeça. Quem vai te salvar é você mesma. Eu passei a vida esperando que o Henrique mudasse, que ele se tornasse o herói que me resgataria da minha própria carência. Isso é ilusão. Ele nunca foi um herói e ele nunca vai ser. Ele sempre vai ser um vilão disfarçado de provedor. E hoje eu entendo que a minha salvação não virá de um pedido de desculpas dele ou de uma mudança milagrosa de caráter que nunca vai acontecer. A minha salvação está no meu próximo passo, na minha conta bancária, na minha terapia e na coragem de admitir que eu mereço muito mais do que esse teatro de horrores. Eu ainda estou aqui, mas a minha alma já começou a fazer as malas. E o próximo de respeito não vai encontrar uma mulher submissa. Vai encontrar uma mulher que finalmente entendeu que é melhor estar sozinha do que acompanhada por um fantasma que rouba a sua paz. E para encerrar meu relato, Anne, eu quero deixar uma coisa bem clara para quem está aí do outro lado. O recomeço não é um evento cinematográfico com música de fundo. É uma decisão silenciosa e dolorosa diante do espelho. Hoje eu ainda estou sob o mesmo teto que o Henrique. Mas a mulher que ele conheceu lá em 2021, ela não existe mais. Aquela Isadora que aceitava migalhas de afeto e pedia desculpas por ser traída, foi enterrada no dia em que eu vi aquele vídeo. Eu entendi que o comercial de margarina, que eu tanto perseguia, era na verdade uma propaganda enganosa de um produto estragado. Eu estava tentando salvar uma família que o Henrique já tinha jogado no lixo há muito tempo mesmo. O Henrique continua me pressionando, ele usa o silêncio punitivo, usa a chantagem emocional e usa nosso filho para tentar me fazer pedir demissão. Ele não quer o nosso casamento, ele diz que o nosso casamento depende da minha saída do trabalho. E a minha resposta hoje é curta e grossa e definitiva. Eu não vou sair. Eu não vou abrir mão da minha única garantia de liberdade para alimentar o ego dele. E se a minha permanência do meu emprego, onde eu sou respeitada, onde sou produtiva e onde eu garanto meu sustento, é o que vai custar meu casamento, então esse casamento já é caro demais e eu não estou mais disposta a pagar o boleto da minha própria anulação. Eu olho para o meu filho e eu sei que ele merece uma mãe inteira, não um caco de gente que aceita ser trocada por qualquer aventura de quarto. Eu não quero que ele cresça achando que o pai dele faz, que o que o pai dele faz é normal, e nem que o que eu aceito é normal de uma mulher. Eu estou reconstruindo a minha régua, eu estou fazendo meu pé de meia, fortalecendo a minha mente e preparando o terreno. A partir de agora, o Henrique não é mais o meu marido, ele é apenas o pai do meu filho com quem eu divido despesas até que eu decida que é a hora de fechar a conta. E a violência patrimonial que ele tentou exercer, querendo me tirar do trabalho, foi o último prego no caixão dessa relação. O meu recado para você que está me ouvindo é: não negocie a sua independência. Nunca, sob hipótese alguma, largue o seu trabalho ou os seus estudos porque um homem diz que isso vai ajudar no relacionamento. O trabalho não é apenas dinheiro, é a sua voz, é a sua segurança e a sua porta de saída para quando um monstro revelar sua face. Não espere ver um vídeo degradante para entender que você merece mais. A gente ensina as pessoas como elas devem nos tratar, e eu ensinei o Henrique que eu era descartável. Agora eu estou ensinando a ele que eu sou cara demais para o bico dele. Anne, obrigada por ser esse canal de força. Ouvir essas histórias me tirou do modo vegetal e me devolveu a capacidade de sentir raiva. E a raiva, quando bem canalizada, é o combustível que a gente precisa para sair do buraco. Eu ainda tenho um caminho bem longo de terapia e de reconstrução pela frente, mas eu já não sinto mais medo da solidão. Eu sinto medo de passar mais de 10 anos vivendo essa mentira. E quem vai me salvar sou eu mesma. E o primeiro passo da minha salvação foi decidir que o meu crachá de funcionária vale muito mais do que minha aliança de casada com um homem que não sabe o significado da palavra honra. A Isadora acordou e dessa vez não tem mais volta. Gente, infelizmente, ela ainda permanece. Ela me falou que pretende sair o quanto antes. Como ela falou aqui, ela tá fazendo o pezinho de meia dela, para que ela não dependa dele para nada, para que o filho dela, ele não perca a estrutura que ele tem hoje, tá? Porque se ela sair agora, ela vai meio que passar necessidade, não é isso que ela quer.
Tá? Então, assim, vamos compreender aqui, uma saída de um fim de um relacionamento, ela não deve ser uma coisa brusca, deve ser brusca quando há violência, né, agressão física. Mas nesse caso aqui, a pessoa tem que ter uma sanidade, tem que fazer algo planejado. Não fazer as coisas na doida e isso pronto, acabou-se e as consequências virão. Não. No caso dela, ela está sendo uma mulher sã. Ela já decidiu que ela não quer mais o relacionamento, tá? Ela já entendeu isso, que não é para ela, que ela merece muito mais, mas ela está se estruturando. Eu não acho errado o que ela está fazendo, não, tá? Está sendo bem sábia em relação a isso. Eu conversei ainda hoje com ela e eu falei, olha, o relato vai ser gravado hoje, você tem mais alguma coisa para acrescentar? Tem mais alguma coisa para dizer para as meninas? Ela falou, não, é tudo que eu tinha para dizer eu já disse. Eu só quero que todo mundo tenha ciência de que eu não vou mais voltar para ele. Nós não temos relação mais de marido e mulher. Vivemos sob o mesmo teto porque ele é o pai do meu filho. Mas acredito que em pouco tempo, eu te dou 2 meses. É o máximo para que eu consiga fazer tudo o que eu estou fazendo para que eu saia com as minhas mãos limpas e sem que meu filho também passe por necessidade. Então, ela é uma mulher muito sábia, passou por muita coisa, vai vir muitos julgamentos, ela sabe disso. Mas a Isadora acordou. E ela acordou, é mais um fruto aqui do canal, e eu fico muito, 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 muito agradecida por ela estender, sabe, essa gratidão aqui para o fim de casamento, foi o que abriu os olhos dela através de um relato que você enviou, que foi o relato da Valentina. O relato da Valentina foi a chave. Eu até agradeço a Valentina aqui que está me ouvindo. Se ela estiver me ouvindo, muito obrigada novamente, porque essa moça aqui é mais uma semente, é o fruto, né, da semente que você plantou aqui, que é enviando o teu relato, que enviou o relato muito bem escrito, não teve praticamente nenhuma edição, e ajudou a virar a chave na cabeça dessa mulher. Uma mulher extremamente inteligente, ganha mais que ele, tem um filho, e muito bonita também, e que entendeu que o que ela vive não é uma felicidade, é algo cego. E graças a Deus que através do relato aqui da Valentina, conseguiu tirar a venda dos olhos dela, ela enxergou. E eu fui muito feliz mesmo, porque esse é um dos maiores propósitos do canal. Alertar você para que você não caia nas mesmas armadilhas e abrir os teus olhos, que você merece muito mais, tá bom? Então eu estendo aqui a, a minha solidariedade a ela, meu apoio a ela e também meu agradecimento à Valentina, porque através dela foi que essa moça aqui acordou. Dela e entre outros tantos relatos que tem aqui no canal, que são maravilhosos também, como um alerta. Bora lá, né, para as palavras finais aqui do relato, que é a parte principal para mim, que é o alerta e o análise. O relato da Isadora é um dos casos mais complexos e dolorosos sobre como a busca de uma família ideal pode cegar uma mulher para abusos psicológicos e morais extremos. E aqui tem uma análise bem técnica e emocional sobre os pontos cruciais dessa história. A armadilha da relação aberta como ferramenta de abuso. Muitas vezes a proposta de apimentar a relação não nasce de um desejo de exploração mútua, mas sim de uma estratégia do parceiro infiel para legalizar a traição. O egoísmo do prazer. O Henrique deixou claro que as regras só valiam para ele e negou um homem na relação. A desumanização. Ao ignorar a Isadora durante o ato com outras mulheres e posteriormente ter relações com a convidada no quarto, ao lado após a recusa dela, ele retirou da Isadora o papel de esposa e colocou-a na posição de espectadora da própria humilhação. Segundo ponto, a profanação do espaço seguro, que é o vídeo lá com o bebezinho. Este é um ponto de ruptura moral mais grave do relato para mim. A traição dói, mas a violação do espaço de uma criança é um trauma de uma outra ordem, vai para um outro aspecto, uma outra camada que ela não deve ser rompida, nunca. Que é quando entra no ponto de um inocente. E o simbolismo disso tudo? A cama onde o bebezinho dorme deveria ser o lugar mais sagrado e protegido da casa. Ao ter relações e filmar ao lado ali do bebê, o Henrique demonstrou uma total falta de instinto protetor e respeito pela inocência do filho.
sadismo e registro. O fato dele ter filmado sugere que ele queria reviver aquele poder ou que a presença do perigo, que é o filho acordar ou a esposa descobrir, servia como um combustível perverso para o ego dele. Vocês conseguem olhar por essa ótica? Pois é, para isso que servem as análises dos relatos, tá? Para que você olhe por outra ótica o que aconteceu em determinado momento aqui do relato. Ponto número 3. A técnica de Darwin, que é a inversão de culpa. Quando a Isadora confronta ele, o Henrique usa a tática clássica de manipuladores, que é chamada de Darwin, que está em inglês, gente, que eu não vou saber explicar, mas é confrontar, atacar e se reverter para a vítima e ofender, tá? Ele nega, outro ponto, ele nega a responsabilidade, ataca a moral dela e inverte o papel. A culpa é sua, você que trouxe elas para dentro. Isso é devastador porque faz com que a vítima se sinta cúmplice do próprio desrespeito, paralisando a sua capacidade de reação por meses. Ponto número 4. O duplo padrão de moral e o controle. A reação do Henrique ao saber do beijo da Isadora lá com o Lucas revela o seu narcisismo. O homem dono, ele se sente no direito de passar o rodo até procurar a ex-namorada, mas surta com um beijo nela, um beijo nascente. Para ele, a Isadora não é um ser humano com desejo, mas uma propriedade que deve permanecer limpa para compensar a sujeira dele. Ultimato do trabalho. Eu sei que muita gente vai questionar isso daqui, tá? Exigir que ela peça demissão é uma forma de violência patrimonial, sim. Ele sabe que o emprego é a única coisa que dá a Isadora o poder de pegar o beco, de vazar, de cair fora. E ao tentar tirar o trabalho dela, ele está tentando cortar as asas dela para que ela nunca mais consiga voar para longe dele. Vocês entenderam? Ponto número 5. O estado vegetal e a dissociação. A Isadora descreve que se sentia um vegetal. Na psicologia, isso é muitas vezes um mecanismo de dissociação. Quando a dor é insuportável e a mulher não vê saída, pelo filho, pela carência ou pelo financeiro, a mente desliga para que o corpo consiga continuar executando as tarefas básicas, que é trabalhar, cuidar da casa, cuidar do bebê. Ela estava viva, mas a sua alma estava em modo de espera, aguardando um sinal de força. E a chave de virada, a virada, né, a virada de chave. A história da Isadora termina com uma nota de esperança realista. A cura dela começou quando ela parou de priorizar a manutenção da faixa familiar e passou a priorizar a sua independência financeira. O fato de ela se recusar a sair do trabalho é a maior vitória desse relato aqui. Ela entendeu que o Henrique não é o provedor da sua vida. Ela é a provedora da sua liberdade. E este é um alerta urgente para todas as mulheres que, em nome de salvar um casamento ou apimentar uma relação, acabam abrindo a porta da sua casa para o próprio pesadelo. A história dela não é apenas um relato de traição, é um mapa de como o desrespeito se disfarça de modernidade. Então, prestem muita atenção nos sinais de alerta, ok? Então, o narcisista, ele usa muita armadilha da modernidade unilateral, faz propostas indecentes para trazer uma terceira, uma quarta pessoa, mas sempre as regras favorecem apenas do lado dele, não a sua. Então, se você aceita ser uma mulher, ser esse tipo de mulher, já era, tá? Então, o fetiche, ele nunca deve servir para anular a presença de uma esposa. Então, se você se sente um móvel ou uma figurante na própria casa ou na própria cama, o que está acontecendo não é prazer, é humilhação consentida. Então, e tem a parte número 2, que é a violação do sagrado, que é o limite, né, de uma criança. Então, vamos tomar muito cuidado com quem nós nos relacionamos, tá? No caso dela aqui, ele era o pai. Isso torna um agravante gigantesco. E, para mim, é até um crime, acredito que vocês também acham isso, tá? Então, gente, vamos ser como a Isadora, tá? Ela tá aprendendo a ser, tá aprendendo a lidar com algumas situações. Ela é uma mulher muito sábia e ela quer que todo mundo saiba disso. Proteja a sua liberdade, mesmo ela custa muito caro a nossa liberdade, tá? Mas a nossa alma,
ela custa muito mais. Então não aceite menos do que você merece. Se você gostou desse relato, gostou de tudo que ela nos disse aqui, deixa o like nesse vídeo e compartilha conosco aí a sua opinião, ok? E para você que quer compartilhar o teu relato, vocês sabem a importância que tem numa vida, né? Olha o que aconteceu aqui, ó. Virou a chave para mais uma mulher para que ela saia de um relacionamento que não traz benefício algum. Benefício bom para ela, só coisas ruins, né? Então, se você tem algo para compartilhar aqui conosco, não tenha medo, nós estamos aqui para te ajudar da melhor forma possível como nós podemos, ok? Então, é isso, nós agradecemos muito pela audiência, não se esqueçam de se inscrever no canal, de compartilhar, de hypar e de colocar nos comentários o que vocês acharam desse relato. Então, um beijo no coração de vocês, nos vemos nos comentários e agora nos próximos relatos. Um grande beijo.